vamos entrar em 1939, não só no ano, mas no dia que a Polônia é invadida pelo nazismo. Por que ela é invadida? 1939, tá? Tá. Uma pergunta pro pessoal que tá assistindo. Vocês já devem ter ouvido a expressão corredor polonês, né? Sim. Hoje eu vou saber por que existe essa... Sim. Cara, finalmente! Então, eu não... Será que você consegue botar o mapa na tela? Procura corredor polonês Danzig. Tá. Danzig. É que assim, ó, depois... Aliás, ô Paquito, a gente não precisa nem pedir, tá? Quando a gente for falando de alguns assuntos, vai procurando imagem para ilustrando, por favor. Assim, ó, quando a Primeira Guerra Mundial acabou, a Alemanha perdeu alguns territórios, certo? Aquele que a gente mostrou da França. Aquele foi um deles. E aí tem uma outra reconfiguração geográfica da época que acontece, é que um pequeno território da Prússia, ele fica dentro da Polônia. Tá. Então você tem a Alemanha, Polônia do lado e dentro da Polônia... Qual... Então, aquilo ali é o corredor polonês. É um território da Polônia... Qual? É bem onde está o quadrado vermelho. Aquilo ali é o corredor polonês. Por quê? Porque ele tá trancando um território que era alemão. Lá dentro. Ele tá separando as duas Alemanhas. Um pedaço da Prússia do resto da Alemanha. Entendi. Então, o Hitler invade a Polônia por quê? Espaço vital. A gente tem que pegar esse território, são eslavos, gente inferior. A população judia da Polônia, se não me engano, era a maior da Europa. Então, você tem ali esses objetivos. Mas você tem a desculpa, né? Na verdade, Hitler cria um incidente na fronteira, ele bota uns soldados disfarçados de soldado polonês, ataca, eu acho que eu não lembro se é uma ferrovia ou uma estação de rádio que eles atacaram, e ele usa isso como desculpa de, tá vendo, justificativa. Estão se crescendo pra cima da gente, bora invadir. E aí eles invadem a Polônia em 1º de setembro de 1939. Por onde que eles entram? Então, é uma frente bem ampla, sabe? Ampla? É uma frente bem ampla. Porque, como eu te falei, eles já estavam se preparando pra isso... Porque a Polônia é um território bem grande, né? Sim, é um território grande, mas foi uma frente bem ampla, assim. E aí, você tem, claro, um grupo de exército que vai por cima pra pegar Danzig, que fica ali dentro, né? Tem ali a cidade livre de Danzig. Tem uma galera que vai pro lado, tem uma galera que vai mais pelo sul, pelo centro. Eu acho que vale lembrar também pro ouvinte que tem vídeo, tá? Dessa invasão. Ah, é? Vídeo. Então eu acho que pra visualizar, achar deve ser meio difícil, não sei. Então, mas pra quem quiser pesquisar, tem vídeos dessa invasão que iniciou a Segunda Guerra. E aí, essa invasão ela vai acontecendo. Os lugares, os vilarejos menores, você tem menos resistência, né? O exército polonês, ele era muito precário em termos assim de quantos aviões eles tinham, armamentos às vezes um pouco obsoletos. A Polônia até não tinha uma relação ruim com a Alemanha. Até 1935 ela foi governada pelo Marechal Piłsudski, que é considerado o herói da defesa de Varsóvia quando o Exército Vermelho ataca, em 1920, 22, não lembro. Acho que é 20. E ele foi presidente, depois ele saiu do poder, aí ele dá um golpe, vira ditador, vai até 35. Eu não lembro quem assume depois dele. Mas não tinha uma relação ruim necessariamente com a Alemanha. Só que a Alemanha está nesse momento de ficar se crescendo, pega o sudeste da Tchecoslováquia, pega a Áustria, pega não sei o quê. E eventualmente a Polônia ia cair na malha fina de Hitler, porque ele queria expandir para o leste. E a Polônia, ela tem uma situação muito complicada historicamente, porque inclusive isso faz muito parte da identidade polonesa, que é o quê? Nós somos um povo que está historicamente toda hora se defendendo de invasores estrangeiros. No século XVIII, a Polônia deixa de existir como nação em 3 momentos. Eu não vou lembrar os anos exatos, mas assim, o território dela vai sendo comido por outros impérios que estão ao redor. Então, o Império Prussiano pega um pedaço, o Império Austro-Húngaro pega um pedaço, o Império Russo pega um pedaço, Polônia deixa de existir como nação. Você tem a nacionalidade polonesa, os poloneses étnicos dentro desses territórios, mas Polônia não é mais um estado. Entendi. Existe alguma resistência e tal, mas o país não tinha poder de se livrar desses impérios. Ele declara independência quando? Primeira Guerra Mundial. Ele aproveita da situação, a Polônia declara independência e consegue um pouco mais até de território, porque, é claro, ela declara a independência da União Soviética, que estava numa situação complicada, logo pouco tempo depois começa a Guerra Civil Russa, né? Então a União Soviética tinha os seus próprios problemas, e a Alemanha é culpabilizada pela guerra, perde território, então a Polônia aproveitou aquele momento para se tornar independente. Mas a Polônia estava no caminho dos interesses de Hitler, então eles invadem a Polônia, e a Polônia cai em um mês. Em um mês? Em um mês. Só que ela não cai apenas por ação alemã. Porque antes de começar a guerra, Stalin nunca foi ingênuo o suficiente para achar que
que ele ia ficar de boa com Hitler, porque o nazismo ele é essencialmente anticomunista. Mas aí eu volto a uma coisa que eu falei umas horas antes aqui. Realpolitik. Né? Você pode ser inimigo mortal num sujeito, mas se num determinado momento os interesses se alinharem, você pode fazer uma aliança temporária. Foi o que a União Soviética e a Alemanha fizeram com o tratado Ribbentrop-Molotov. Porque a União Soviética, conforme os nazistas foram se expandindo na Europa, pega Sudete, pega isso, a União Soviética falou, vai dar merda isso aí, tem que frear esse cara. E eles sempre, a União Soviética tentando conversar com a Inglaterra, com a França, olha a merda que vocês estão fazendo. Os soviéticos não foram chamados pelo Tratado de Munique, que foi o que cedeu os Sudetos à Tchecoslováquia. A União Soviética sempre deixou de lado. Sempre deixou de lado. Daqui. Aí chegou num ponto que Stalin pensou assim, é assim então? Vocês vão continuar deixando esse cara crescer e não sei o que lá? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um acordo com esse cara pra ficar no meu canto. Então aí o que acontece? Você tem o Tratado Molotov-Ribbentrop, que é assinado poucos dias antes de começar a guerra. Que era? Né, pelo ministro... o ministro Molotov, que era o soviético, e o Ribbentrop era o alemão. E aí esse acordo é um pacto de não agressão. Ah, tá. Então, não, beleza, não vamos brigar então, cada um no seu quadrado. Mas esse tratado tinha uma cláusula secreta de divisão da Polônia. Porque os soviéticos queriam de volta um pedaço daquela Polônia. E aí entra toda uma questão de interpretação, aquilo que eu falei lá no começo do programa. Você tem o fato e você tem a interpretação do fato. Então tem gente que vai dizer que isso é uma espécie de política imperialista soviética. E tem gente que vai dizer, não, você não pode falar imperialismo no contexto soviético. O que você tem ali é a União Soviética pegando de volta alguns territórios que ela teve no passado, mas também criando um bolsão de defesa caso os alemães invadissem. Aí vai depender muito da interpretação que você vai pegar, né? De qualquer forma, um momento que eu acho que vale a pena falar agora é sobre o dia 17. Desculpa antes que tu vai falar agora da invasão? Eu ia falar agora, porque os soviéticos eles invadem dia 17 a Polônia. Tá. Não, então, o Iclis acabou de explicar pra gente quando o evento que começou oficialmente, tradicionalmente, cabe em discussões sobre quando que começou, foi 36, foi 35, foi 37, no Japão não importa. Oficialmente, em tom pedagógico aqui hoje, a guerra começou em 39, quando os nazistas invadem a Polônia. Tá. Entretanto, não foi apenas os nazistas que os poloneses tiveram que lidar. Como é que eles apontou muito bem agora há pouco, o que aconteceu foi que a União Soviética atacou do outro lado. O quê? Pelo o oeste era nazista. Pelo leste era soviético. Cara, não é fácil ser polonês, hein? E eles dividiram a Polônia. Varsóvia ainda conseguiu resistir por um tempo, mas como eu disse, em um mês mas os poloneses não aguentaram eles mais. combinaram essa ação? Então, sim, esse é o ponto. Os nazistas, eles fizeram esse pacto secretamente com os soviéticos, que é o Molotov-Ribbentrop, falando, irmão, eu vou chegar na Polônia, vou pegar uns bagulho lá, tá ligado? E tu, vai lá e pega o teu bagulho lá. Cara, não olha na minha cara, você não olha pra mim, eu não olho pra tu e acabou. A gente não se encontra lá, cada um pega uma parte. E não só a Polônia, países bálticos também, outros territórios que meio que eles dividiram entre si ali. E aí a Polônia foi invadida no começo pelo nazismo, pelo lado oeste, e pelo leste, 2 semanas depois, pelos soviéticos. E tem um ponto que é muito importante que eu esqueci de mencionar. Eu não posso deixar passar isso. A França e Grã-Bretanha disseram pra Hitler, se tu invadir a Polônia, a gente declara guerra. Acabou a palhaçada. Nessa época, o primeiro-ministro britânico era o Neville Chamberlain, que era o cara que estava nessa política de apaziguamento, porque ele não queria guerra de jeito nenhum. Churchill ainda não era primeiro-ministro. Mas era crítico. Ele era crítico dessa... Porque ele estava vendo que, olha, não dá pra negociar com esse cara é uma ameaça aos interesses britânicos. Não dá olha o bigode do cara. Não dá pra ficar apaziguando. Pelo amor de Deus. Aí o Chamberlain, Charlie Chaplin usa esse bigode e o cara... É mesmo, né, cara? Deve ter sido exatamente esse papo deve ter rolado, né? Procura aí que vocês vão achar a fonte. Enfim. E aí... Quando acontece isso? Hitler falou, vocês vão declarar guerra? Pau no seu cu. Invadiu a Polônia. Tá. E aí França e Inglaterra falaram, é isso então? Estamos declarando guerra. O que eles fizeram? Nada.